E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal RD com Logan. Hoje eu estou aqui com meu amigo Fábio Mesquita. Bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês, né? E você que é essa figura super importante no resgate da história de redução de danos no Brasil. Para mim é um privilégio estar aqui com você hoje. Imagina, acho que é uma gentileza sua. Fábio, vamos já começar, não vou nem colocar a vinheta hoje, vamos começar, a gente vai contar um pouco da história da redução de danos no Brasil. E você, uma figura extremamente importante, que esteve nesse início da redução de danos no Brasil, queria que você contasse um pouquinho como que foi esse início da redução de danos, né? Como que foi as dificuldades, os desafios, como você consegue avaliar aquele início. Bom, eu estava em Santos como médico de um centro de saúde do governo do estado de São Paulo. Em 1987, e a gente abriu lá, o governo do estado abriu o primeiro ambulatório de AIDS da cidade de Santos. Santos, na época, era considerada a capital da AIDS na imprensa, tudo, porque tinha um número de casos proporcional à população maior do que outras cidades. E em função disso, eu comecei a trabalhar com AIDS, conhecia muito pouco do tema, ninguém conhecia do tema, né? Era um tema muito novo. No Brasil, o primeiro caso foi em 1984, isso era 3 anos depois. Então a gente estava lá trabalhando. Eu comecei a conviver com segmentos das populações chaves que eu desconhecia, com a população trans, também com outros segmentos, por exemplo, da população de homens que faziam sexo com homens, de gays, de profissionais do sexo, e as pessoas que usavam drogas injetáveis, na época cocaína injetável era muito comum. Santos tinha o maior porto da América Latina, na lógica do tráfico era importante deixar um tanto de cocaína ali no lugar, se não conseguisse embarcar, alguma coisa assim, e por conta disso começou a ter um uso muito intenso de cocaína e muito intenso de cocaína injetável. O compartilhamento de seringas e agulhas então passou a ser a principal causa de transmissão do HIV em Santos. A gente tinha mais de 50% dos casos relacionados a isso. E eu comecei a conviver com essas pessoas, com essas famílias, com essas histórias, e a gente precisava achar uma solução. E aí, o que a gente faz? Né? Para os outros segmentos a gente tinha camisinha, na época considerava pouco, mas um pouquinho para frente veio o gel lubrificante, tinha algumas estratégias de prevenção. Para as pessoas que usavam drogas, já que o problema era o compartilhamento de agulhas e seringas, a gente foi tentar aprender o que estavam fazendo lá fora, né? E aí a gente descobriu que na Holanda eles estavam distribuindo seringas já antes do HIV, e eles estavam distribuindo seringas para prevenir a disseminação de hepatites virais, que na época eles não tinham ainda o conhecimento de que era hepatite C. Era considerada hepatite não A, não B. Olha só. E era uma hepatite diferente, era viral, era transmitido por compartilhamento de agulhas e seringas, e começaram a distribuir seringas. Isso deu certo, eles conseguiram controlar a disseminação, e quando o HIV chegou nesse segmento da população, essa estratégia foi adotada por vários países do mundo. Eu me lembro que eu me inteirei com isso, fui estudar, fui tentar ver o que tinha, e apareceu essa solução. Né? Como é que a gente vai prevenir a disseminação do HIV pelo compartilhamento de agulhas e seringas? Né? E era distribuir seringas. Né? Em 89, a Thelma assumiu o governo, ela virou prefeita municipal. O secretário era o Davi Capistrano da Costa Filho, e a gente resolveu então que as alternativas seria lançar um programa de distribuição de seringa. Eu fiz a proposta, o Davi concordou, a Thelma concordou, e a gente preparou a proposta durante alguns meses para lançar no final do ano, naquele momento que começou a celebração do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Né? Então a gente preparou um seminário grande de luta contra a AIDS em Santos, e nesse momento a gente lançou a proposta publicamente. E aquilo foi um choque. Imagina. Aquilo foi um choque, porque assim, alguns segmentos apoiaram, entenderam qual era a lógica, entenderam o que estava funcionando em outros países, e alguns segmentos se colocaram completamente contra, dizendo que a gente estava ajudando as pessoas a usar droga. E essa época a lei de drogas era 63, 68, e
e poderia dar muito maior problema para vocês do que a atual lei, né? Isso, a Lei 6368 era uma lei da ditadura militar, né, que ainda estava valendo, e essa lei dizia que qualquer pessoa que auxiliasse a outra a usar drogas era enquadrada no crime de tráfico. E o Ministério Público processou a Thelma, o Davi e eu por tráfico, né? E abriu um processo, então, isso meses depois que a gente já estava começando a trabalhar com o projeto de redução de danos, já tinha os redutores de danos, né, as pessoas que eram pares e que usavam drogas e que conheciam as bocas, conheciam os lugares, etc. A gente já estava distribuindo seringa e aí veio o Ministério Público e interrompeu, né? E aí a gente teve uma defesa incrível na época, tanto de parte da mídia, isso teve repercussão nacional, saiu no Fantástico, saiu na Veja, saiu em tudo quanto é jornal Estado, Folha. Sim. A Tribuna de Santos, você teve a oportunidade de ver o quanto saiu, né? Todos os dias era capa. E aquilo virou uma repercussão muito grande, muito importante. E o Ministério Público, então, ele conseguiu interromper, mas a nossa defesa foi muito poderosa, né? A gente foi defendido por um advogado, que é o Dr. Alberto Toron, na época do Conselho Estadual de Entorpecentes de São Paulo. A gente era colega do Conselho, a gente trabalhou junto na questão, e ao mesmo tempo a gente passou a ser defendido, por exemplo, né, uma coisa difícil de pensar nos dias de hoje, mas na época o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo fez uma tremenda defesa da gente, né? Porque eles diziam que o que a gente estava fazendo era salvar vida, e o médico tem a obrigação de salvar vida. Eu, Davi, éramos médicos, estávamos trabalhando para salvar vidas, essa era a forma de salvar vidas. Nossa, né? Que diferença. E completamente diferente do que seria hoje o Conselho Regional de Medicina, mas na época a gente foi defendido pelo CRM, pela diretoria da época, e conseguiu assim um apoio muito grande da imprensa, da comunidade, etc. A gente tinha, as pesquisas da época mostravam que mais de 50% da população apoiava a medida, achava que era uma medida razoável, e com isso a gente criou então essa ideia de que a redução de danos era a estratégia para prevenir AIDS. Infelizmente, como o Ministério Público abortou, a gente teve que interromper, e aí a gente começou a fazer a distribuição de seringa por uma organização não governamental, não mais pelo governo. E aí que se fundou na época o IEPAS, Instituto de Estudos de AIDS de Santos, de pesquisa em Santos, e Instituto de Estudos de Pesquisa de AIDS de Santos. E aí essa ONG passou a comandar o trabalho de campo, junto com o governo do estado de São Paulo, o CRT, o pessoal ajudou. Isso passou a ser disseminado em outros lugares, mas sempre em luta com a polícia, com o Ministério Público, com todo mundo. Falando um pouco sobre essa questão da história, eu fiz um vídeo falando um pouco de como foi para encontrar o aniversário da redução de danos, que é no dia 24 de novembro, que foi o primeiro seminário santista lá. Quando eu fui pesquisando, eu não percebi em nenhum momento no jornal a palavra redução de danos. Fala muito da troca de seringas. Vocês já tinham ideia que aquilo que vocês estavam fazendo era redução de danos, ou vocês fizeram aquilo e depois descobriram que aquilo que nós estávamos fazendo era redução de danos? A gente descobriu depois. Tá. Começou mesmo como uma estratégia completamente pragmática, né? De como controlar a epidemia de AIDS entre pessoas que usavam drogas. E o pragmatismo disso era uma necessidade de ter uma alternativa para esse segmento da população, que era a maioria dos casos na cidade de Santos, né? Mas a gente tratou como sendo uma estratégia de prevenção do HIV, e a redução de danos no Brasil, na sua história, ela foi fundamentada nisso, e mais tarde que a gente entendeu que isso era, ao mesmo tempo do pragmatismo de controlar uma epidemia, ele tinha o pragmatismo de entender que as pessoas não iam parar de usar drogas só porque a gente queria, né? E eu me lembro assim de algumas vezes que eu falei muito sobre isso, né? Fala assim, mas as pessoas elas não estudaram, elas não foram
educadas, por isso que elas usam drogas, porque elas não sabem o mal que faz. Eu falo assim, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Por exemplo, eu conheço um monte de professor médico que fuma. O cara sabe que faz mal para a saúde, assim, não tem nada a ver com a questão do conhecimento, não tem nada a ver com a questão, tem a ver com uma questão de que a pessoa está usando uma substância que causou dependência e que ela vai ter que decidir se ela quer parar ou se ela não quer parar. Se ela não parar de usar, né, ou se ela não buscar um tratamento, mesmo assim, tem uma série de consequências que a gente pode evitar. A gente pode evitar a transmissão do HIV, pode evitar a transmissão da hepatite C, pode evitar a overdose. Isso foi o início da discussão de redução de danos, que depois a gente viu que valia também para quem não estava relacionado com HIV, que valia também para quem não usava seringas, valia também para álcool, valia para tabaco, valia para tudo, né? E é mais como uma estratégia que tem uma ação que é muito mais ampla do que só os aspectos de saúde, inclusive, né? Relacionados aos aspectos sociais, aspectos econômicos, várias outras questões, né, que a gente viu depois e quando incorporou o conceito de redução de danos. Mas na época o que chamou a atenção de verdade, historicamente, foi troca de seringa. Esse era o tema. A redução de danos ela tem início, então, muito aqui no Brasil, depois que ela vai para os outros países da América Latina, né? Ela tem início aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente também entendeu isso quando a Associação Internacional de Redução de Danos, que tem sede em Liverpool, né? E que é uma associação que organiza as conferências de redução de danos anualmente, ela tem um award, né? Que é um prêmio, que é o prêmio máximo da associação, que ela dá uma vez por ano durante a conferência. E eu recebi esse award na Índia, numa conferência que foi na Índia, e no ano que eu recebi, ele foi agraciado como sendo o projeto pioneiro de redução da América Latina, né, como uma pessoa que liderou esse projeto pioneiro. Eles me deram então esse reconhecimento mundial, e essa conferência é mundial, tem gente de todos os lugares da América, ninguém de outro país latino-americano questionou que a gente foi de verdade os pioneiros nessa estratégia. Então, Brasil pioneiro na redução de danos da América Latina, incrível. Você também estava contando que a ideia então surgiu de uma experiência que vocês observaram na Holanda, é isso? Isso. Na verdade, a experiência do mundo de redução de danos, porque eu descobri redução de danos com colegas que trabalhavam principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, mas eles se inspiraram na Holanda, né? E daí eu entendi que esse era um fenômeno assim que estava sendo disseminado, que estava na Holanda, que estava na Austrália, ele já estava nos países do primeiro mundo em todos os lugares, até que ele foi adotado pela ONU, né? Ele foi adotado como uma estratégia da OMS, da UNODC, e de todas as organizações da ONU. Uma outra história que também é muito bacana é o fato de que o primeiro projeto de redução de danos da história da UNODC foi no Brasil, foi financiado no Brasil. Durante o tempo que eu era o coordenador de prevenção do Ministério da Saúde, na época do programa de AIDS do Ministério da Saúde, nós fizemos um financiamento junto ao Banco Mundial, foi o primeiro financiamento para a luta contra a AIDS no Brasil, e eu escrevi a parte de redução de danos. E nessa parte a gente conseguiu um cofinanciamento, não só do Banco Mundial, mas da UNODC. E foi a primeira vez que o Programa de Drogas das Nações Unidas financiou um projeto de redução de danos. Hoje a UNODC defende redução de danos no mundo inteiro. Você lembra para quem Mas foi? começou aqui no Brasil. Você lembra para quem foi esse projeto? Eles financiaram o Ministério da Saúde, que financiava vários lugares. A gente financiou o CETAD na Bahia, financiou vários lugares. Deve ter sido CETAD, PROAD, que foi vários no lugares, início, né? Mas o dinheiro veio para o UNODC. Ministério da Saúde da UNODC. Que ótimo. No início da redução de danos e hoje em dia também, tentou se criminalizar, né? Você falou que teve algumas tentativas e tudo mais. Teve uma história que eu sempre quis entrevistar alguém que passou por isso, que foi de redutores de danos ter que estar com habeas corpus preventivo para poder sair para trabalhar. Como que foi isso? Foi exatamente nessa época. Santos já tinha parado como município, né, a estrutura municipal,
E o IEPAS foi ser a ONG que funcionava, só que a gente saía na rua e tinha encrenca com a polícia e tal. Então a gente teve que fazer isso, né? Entrar com uma ação, conseguir habeas corpus para que as pessoas pudessem trabalhar fazendo prevenção. E foi uma polêmica o tempo todo, não era uma coisa simples assim, né? Eu lembro de ter sido chamado na delegacia inúmeras vezes, na Polícia Federal inúmeras vezes, etc e tal, e a gente sempre fazia a defesa, porque a gente estava fazendo era basicamente tentar salvar vidas. Mas foi um processo político bastante intenso, né? Às vezes as pessoas tentam associar a redução de danos a isso é coisa de comunista, ou isso é coisa de não sei o que lá, e tentam fazer essa associação porque a gente era um governo de esquerda, um governo progressista que tinha não sei o que lá. Mas a história de redução de danos, um dos países que mais colocou redução de danos como ponta de lança, como coisa importantíssima, e que divulgou, e que aprofundou, e que fez um trabalho espetacular, foi a Grã-Bretanha sob a Margaret Thatcher. Era uma pessoa completamente de direita, né? Então não tem essa associação, a ponto de que no Brasil, quem bancou redução de danos e não teve nenhum problema foi nada mais nada menos que Antônio Carlos Magalhães, que era governador da Bahia, um cara completamente conservador, médico, mas completamente conservador, e ele era o cara que bancou o CETAD para fazer o que eles achavam que deviam fazer, sem nenhuma interferência da polícia, sem nenhuma interferência do Ministério Público, sem nenhum distúrbio para que eles pudessem fazer o trabalho sossegado, né? Então essas coisas são importantes, porque às vezes as pessoas falam assim, ah não, a lei era do Paulinho Teixeira, o Mário Covas era governador, a prefeita do PT que queria fazer, não sei o que lá, e na verdade, lugar conservador jamais faria isso. E o Antônio Carlos Magalhães mostrou que é uma política pública de saúde, é uma política do Estado, não é uma política de governo, e é uma política mundial, hoje é uma política da ONU, é uma política de todas as organizações das Nações Unidas. É engraçado falar que esse negócio é muito do Brasil, assim, né? Porque não dá para dizer, por exemplo, que o Trudeau ele é comunista, né? E lá a redução de danos, quando eu fui lá em 2017, assim, é a redução de danos a política principal lá deles, obviamente tem vários tipos de programas e projetos lá. Tem assim uma política onde o usuário tem a associação de usuários e eles avaliam a política do Estado. E nada vai para frente se não for os usuários que falarem assim, não, tem que ser assim, tem que ser assado. E não dá para dizer que o Trudeau lá no Canadá é comunista, né? É uma coisa muito do Brasil, né, isso. Como que você vê a redução de danos no Brasil daqui para frente? Eu acho que a gente tem um potencial agora, né, de discutir redução de danos, de voltar ao tema, de puxar a agenda. A gente tem que aproveitar a Conferência Nacional de Saúde que está em curso, é um bom momento para discussão. Eu já tenho sido chamado também para discutir essa questão. Eu acho que nós temos que usar todas as instâncias para promover e para retomar a redução de danos como uma política de Estado. Que a gente deve lembrar que no governo Temer foi suspensa como uma política de Estado e, obviamente, no governo Bolsonaro isso ficou muito ruim. Eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem agora e que deve usar. Eu não vou dizer que vai ser simples, porque uma das primeiras medidas do governo Lula foi criar uma secretaria especial de atenção às comunidades terapêuticas, que eu disse a minha vida inteira e vou continuar dizendo que não são nem comunidades nem terapêuticas, e que é um grande equívoco ter feito isso, né? Então, assim, nós não temos que trabalhar nesse sentido, nós temos que trabalhar com a ciência, com a tecnologia, com aquilo que tem evidência científica que funciona. Lembrar que o ministro da Economia do atual governo dirigiu um dos projetos mais avançados da história do Brasil, que foi o Braços Abertos, elogiado no mundo inteiro, e que a gente tem que ir por aí. O caminho é um caminho de evidência, de intervenção que realmente possa ajudar a solucionar o problema. Então a questão de casa, de moradia, de emprego, de ocupar as pessoas, né, com questões assim que são relevantes. E de acessos, né, acesso à saúde, acesso ao esporte, acesso à educação. É isso que fez toda a diferença. Exatamente. Fábio, muito obrigado.
Muito obrigado mesmo, eu estava aguardando esse momento para poder, tô até um pouco nervoso, mas estava aguardando há muito tempo para poder fazer essa entrevista com você. Eu acho super importante relembrar o que aconteceu e contar, né, para as pessoas que estão trabalhando com redução de danos, contar para os usuários, contar para as pessoas o que foi a redução de danos, como ela surgiu e como ela está hoje. Eu acho que relembrar esse momento é sempre muito importante, porque nos mostra também um norte, sabe? O que vocês passaram, como vocês fizeram, isso dá um norte para a gente construir e continuar construindo a redução de danos hoje no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado você, Bruno. Essa oportunidade é incrível, assim, de, né, poder falar um pouco sobre essa história, etc. E assim, a gente continua batalhando para que não hajam absurdos de ainda prender redutores de dano, de ainda causar problema para projetos, que a gente espera que isso acabe logo nos próximos anos. Muito obrigado. A gente não resolve nenhuma questão da saúde mental, nenhuma questão social com violência, né? A gente tem que resolver com soluções que são baseadas em evidência, etc. e tal, que a gente vai conseguir equacionar os problemas que a gente precisa enfrentar, mas de uma maneira racional. Perfeito. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo, que eu ficaria aqui mais 4, 5 horas com o Fábio. Muito obrigado. E é isso, gente. Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem. Enfim, é isso. Dê um like aí no vídeo. Tudo isso que eu falo em todos os vídeos. E até a próxima.